Graça e paz, estamos de volta com o nosso programa Cura para a Alma. Quero agradecer a você que nos acompanha, quero agradecer a você que tem dado seu feedback em relação ao nosso programa e dizer que nós estamos aqui nessa parceria entre a Livraria Life e a TV Com para abençoar a tua vida. E é com muita alegria que nós estamos aqui para trazer uma palavra de Deus para o seu coração. E hoje no nosso programa quero falar de um assunto muito importante, um assunto que é relevante para todas aquelas pessoas que querem vencer na vida. Quero começar fazendo uma pergunta para você. Em algum momento da sua vida, você já foi vítima de uma rejeição? Você já se sentiu rejeitado por sua cor, por sua cultura, por sua situação financeira, pela profissão, por um posicionamento que você defendeu ou defende? Esta é a pergunta. Você já sofreu a dor de uma rejeição? Se você já sofreu ou está sofrendo com a dor de uma rejeição, eu tenho uma palavra para você hoje no nosso programa. E no nosso programa nós vamos falar justamente sobre isso. Aprenda a superar a dor da rejeição. A rejeição ela pode acontecer em qualquer momento da nossa vida. Eu quero começar fazendo uma afirmação para você. Se você nunca sofreu uma rejeição, eu sinto muito em te dizer, mas você ainda vai sofrer. Talvez você seja uma daquelas pessoas bem resolvidas que não leva tanto em consideração ou não sofre por se sentir rejeitado. Mas eu conheço pessoas cujas vidas estão paralisadas porque sofreram uma rejeição e elas não conseguiram superar. Projetos que foram parados porque, ao serem apresentados, as pessoas simplesmente ignoraram, rejeitaram ou acharam que quem o estava apresentando não era capaz de executá-las. Conheço pessoas bem intencionadas que foram compartilhar dos seus sonhos, dos seus projetos, das suas alegrias e sofreu com uma rejeição. Ou por não serem acreditadas, ou até mesmo por serem vítimas de ciúme, de inveja e de tantas outras coisas. Mas sabe de uma coisa? Todo ser humano, em algum momento da sua vida, sofreu uma rejeição. E, inclusive, o Senhor Jesus, o Deus encarnado, o Deus homem que viveu entre nós, sofreu com uma rejeição. Olha o que diz o texto, Isaías, que é o profeta messiânico, ele falando acerca do Senhor Jesus. Isso aproximadamente 700 anos antes de vir ao mundo. Olha o que Isaías disse no capítulo 53, verso 3. Ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como de quem os homens escondiam o rosto, ele era desprezado e não fizeram dele caso algum. Então, Jesus, o Deus homem, o Deus encarnado, ele veio a este mundo. E a Bíblia diz que ele foi o mais rejeitado entre os homens. É com base nesta afirmação bíblica que eu afirmo para você que todo ser humano em algum momento da sua vida sofreu ou vai sofrer uma rejeição. Mas existem níveis de rejeições. Por exemplo,
Uma criança, ela pode ser vítima de uma rejeição ainda no ventre da sua mamãe. Mesmo antes de vir ao mundo, um ser humano pode sofrer com uma rejeição e já nascer se sentindo rejeitado. Quero citar 3 exemplos para você. Vamos pensar em um casal que faz um planejamento familiar, pensa nos primeiros 5 anos, construir algo, terminar uma faculdade, ou então firmar-se financeiramente, e eles planejam ter um filho 5 anos depois. Só que 1 ano depois, ou 1 ano e meio, um descuido com o controle da natalidade, ou às vezes até mesmo uma medicação que não foi o suficiente, a mulher ficou grávida. Se essa mulher não tiver um equilíbrio emocional, ela pode desenvolver uma rejeição para com aquele ser que está dentro dela. Por quê? Aquela criança que deveria ser motivo de alegria, que deveria ser um motivo de confraternização, um motivo de celebração, tornou-se uma marca, porque ela veio e ela interrompeu sonhos e projetos. Aconselhei um casal que passou exatamente por isso. Entre os muitos aconselhamentos que já fiz nessa área, um deles me chamou a atenção. Em uma determinada cidade, um casal planejou, vendeu tudo e foi para os Estados Unidos. E lá eles planejaram, entraram em uma empresa. 6 meses depois, a mulher ficou grávida. Para não interromper os sonhos, os projetos, eles tomaram uma decisão: fazer um aborto. Na tentativa do aborto, não foi bem sucedido e a criança continuou viva e nasceu com sequelas. Porém, a maior sequela veio quando aquela criança teve o conhecimento de que ela tinha passado por uma rejeição e tinha sobrevivido a um aborto. A criança tornou-se então um adolescente mal resolvido, tornou-se usuário de drogas, um bandido, e a família tornou-se uma família totalmente disfuncional, em função de todas as coisas. E o pior, o casal tinha consciência que foi aquela decisão de rejeitar aquela criança que desencadeou todo aquele processo. Um outro aconselhamento que eu fiz e que marcou muito nessa área foi de um jovem cuja mãe foi vítima de um abuso sexual. E nesse abuso ela ficou grávida. E ele tornou-se então a marca de um abuso. Porém, por princípios religiosos, não tomou a decisão de praticar o aborto, mas tomou a decisão de rejeitar aquela criança, de tal maneira que quando a criança nasceu, ela não conseguia amamentá-la. Ela desenvolveu uma depressão pós-parto tão profunda que ela não conseguia segurar a criança para amamentar. A criança nasceu, tornou-se uma adolescente com vários problemas, mas pela graça e a intervenção de Deus, ele conheceu a palavra. E um outro caso que me chamou muito a atenção, mas muita atenção mesmo, foi um caso em que houve um incesto, uma relação familiar, e foi uma vergonha para toda a família e para a sociedade onde tinha acontecido aquilo, e principalmente para a comunidade.
E aquela criança, durante toda a sua vida, e quando eu o conheci, ele estava na adolescência. Os pais e muitos familiares simplesmente o via como sendo a vergonha da família. Então a rejeição ela pode acontecer em qualquer momento da vida. Agora você imagina uma criança que passou por tudo isso e em sua adolescência ela é rejeitada por aqueles que deveriam amá-la. Você imagine um adolescente que ele é rejeitado porque em um dado momento da sua vida ele teve problemas hormonais e aquilo deixou marcas e o levou a ser diferente, as pessoas o viam como sendo alguém diferente. Você imagina alguém sendo rejeitado pela sua condição social. Quero citar um exemplo pessoal. Eu sou o 17º filho. Nasci no Nordeste. Uma família pobre, mas muito pobre. Inclusive, quando éramos criança, nas cantigas de roda nós cantávamos: eu sou pobre, 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 de maré desci. Os mais experientes sabem o que eu estou falando. Negro, pobre e sem estudo. E o pior, matuto, morava na roça. Você não é capaz de imaginar quantas rejeições sofri. Quero citar apenas uma delas que marcou muito a minha infância, e essa aconteceu repetidas vezes. Quando nós deixamos a roça e viemos morar na cidade, nos anos 70, descobrimos então o encanto da energia elétrica, mas na nossa casa não tinha energia, e descobrimos o encanto da televisão. Então tinha algumas casas em que tinha a televisão, e a alegria da criançada era ir para a frente da casa e assistir televisão. Existe um termo que chama-se buraquear, é um termo nordestino. Quando você ia para frente daquelas casas e você ficava ali disputando uma brecha na porta ou na janela para poder você ver um pouco da televisão. E quando nós nos deparávamos com uma família que era bondosa ou que se compadecia, às vezes abria a porta da casa, ou mandava a gente sentar, ou abria a janela e ficava todo mundo. E aí eram muitas crianças que ficavam lá de fora assistindo televisão. Mas tinha aquelas pessoas ruins. Tinha aquelas pessoas que não abriam a porta, não abriam a janela, e quando você achava uma brechinha para poder buraquear, ela se posicionava bem na frente da brecha só para você não ver a televisão. E era muito claro, porque a nossa condição era criança, andava descalço, não tinha roupa. Mas também já sofri rejeições depois de adulto, depois de formado, depois de estar dando cursos pela cor, ou simplesmente por ser um pastor. Mas sabe de uma coisa? Eu descobri algo que me fez superar a dor da rejeição. A palavra de Deus nos diz assim, eu quero ler esse texto com você. A palavra de Deus ela é viva e eficaz, e nós temos resposta para todas as indagações. Ela vai nos ensinar algo. Tem um texto que diz assim no Salmo 68, versos 5 e 6. Pai de órfãos e juiz das viúvas é o Deus no seu lugar santo. Deus faz com que os solitários vivam em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, e aos rebeldes Ele faz com que
habitem em terra seca. Isso significa que Deus não rejeita-nos, nunca. Deus nunca vai nos rejeitar pela nossa condição social, cultural, financeira. Deus nunca vai nos rejeitar por aquilo que nós fizemos no passado, até pelos nossos erros. Sabe por quê? Porque Deus é a essência do amor. E quando Ele olha para nós, Ele vê um ser que Ele criou e que Ele decidiu amar. E quando você olha para Deus e você percebe que você é um ser único, que você é um ser que foi criado por Deus, que os teus traços, a tua fisionomia, tudo que você é e todo o seu ser, toda a sua essência, foi Deus que criou. Foi Deus que te modelou. Foi Deus que soprou em você o fôlego de vida. Foi Deus que colocou em você o Espírito dele. Foi Deus que ao te criar, que ao te fazer, Ele disse assim: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Quando você olha para esse Deus que te criou e não criou nenhum outro ser igual a você, você precisa desenvolver em você o amor próprio. Você precisa olhar para a vida do ponto de vista de Deus e se importar com aquilo que Ele fala a seu respeito, com aquilo que Ele faz por você. Eu descobri que aquilo que Deus fazia por mim e o que Ele pensava a meu respeito era mais importante do que o que as pessoas falavam a meu respeito. Quando eu descobri que Deus me aceitava como eu era, sem me julgar, sem considerar as minhas raízes, até mesmo porque a família que Ele escolheu para me trazer esse mundo foi uma família perfeita. Ele preparou um ambiente, um lugar. Eu falei em um dos programas passados que Deus nos criou, Ele preparou o ambiente, preparou a família, preparou o momento exato de virmos ao mundo. E a Bíblia diz que no momento em que nós éramos ainda embrião, Ele escreveu todos os nossos dias num livro. Se você procurar a mensagem anterior, não sei se é o programa número 5 ou 6, que fala vivendo uma vida com propósito, você vai ter consciência de como Deus te fez, como Ele te criou e o que Ele pensa a teu respeito. Então, se você já sofreu uma rejeição, seja qual tenha sido a área da sua vida, aprenda uma coisa: Deus nunca vai te rejeitar. Você pode ter cometido o pior dos pecados aos olhos da humanidade. Se você se arrepender e abandonar, Deus vai te perdoar e vai te receber como um filho. A rejeição dói. Principalmente quando você é rejeitado por alguém que você esperava te aceitar. Mas você pode ser rejeitado por sua cor, você pode ser rejeitado pela sua condição social, você pode ser rejeitado por suas raízes, você pode ser rejeitado porque você de repente é um estrangeiro, você pode ser rejeitado até mesmo pela faculdade que você fez. Eu conheço pessoas que eram rejeitadas porque ao apresentar o seu currículo, a faculdade em que ele recebeu a graduação era uma faculdade que, infelizmente,
ao longo da sua história se perdeu e a má fama pesava mais do que os bons tempos que ela construiu sua história. E ao mostrar o currículo, você estudou em tal faculdade, então não te quero. Conheço pessoas que são rejeitadas pela crença que acredita, que defende. Conheço pessoas que são rejeitadas pelos valores que acreditam e defendem. Conheço pessoas que são rejeitadas por estarem um pouco acima do peso. Mas sabe de uma coisa? Ser rejeitado pelas pessoas é possível e é fácil você superar esse tipo de rejeição. Mas existe um tipo de rejeição que é a pior de todas elas. É o que nós chamamos de autorrejeição. É quando você mesmo se rejeita. Quando você mesmo olha para você e você não se aceita. E interessante que uma pessoa pode ter essa autorrejeição pelos mesmos motivos que as outras pessoas a rejeitaram. Tem pessoas que não se aceitam ou se autorrejeitam pela sua cor. Eu não sei se você já leu a história de algumas celebridades. Não vou citar nomes para depois não sofrer aí talvez um processo. Mas vou dar exemplo. Se você for uma pessoa que conhece um pouco da história, você vai saber de quem eu estou falando. Uma dessas celebridades que já não está mais entre nós, quando era pequeno, começou a se destacar na música. E um dia o seu pai chegou para ela e disse assim: você nunca vai fazer sucesso, porque você é negra, você tem um nariz chato e tem cabelos de peixaí, cabelos de bombril. Aquelas palavras soaram tão forte no ouvido daquela criança que ela decidiu mudar a sua cor, mudar o seu nariz e mudar o seu cabelo. Foi uma pessoa muito famosa e que a sua história ficou marcada. E ela mesma fez um documentário contando sobre isso. E ela trocou até a pele. Aplicou um tratamento à base de porcelana só para mudar de cor. Posso citar outros exemplos de pessoas que não conseguiram viver feliz e desfrutar a felicidade enquanto vivia aqui na terra, porque foram vítimas de uma rejeição. Mas é possível, porque você pode pedir para Deus e você pode desenvolver o que na psicologia chamamos de inteligência emocional, e desenvolver um mecanismo de defesa e absorver para a sua vida somente aquilo que for bom, que for agradável. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Deus não deu a ninguém o direito e o privilégio de determinar as tuas emoções. A única pessoa que Deus deu autoridade, o privilégio de determinar suas emoções é você mesmo. Você não pode permitir que ninguém venha determinar o seu nível de emoção. Você não pode permitir que ninguém venha ditar como você deve ser em relação a você. Aprenda a desenvolver um filtro
e absorver somente palavras boas? Você acha que nos dias atuais ainda não sofro com rejeições? Mas sabe de uma coisa? Eu aprendi. Mas eu só aprendi a filtrar o que as pessoas dizem ou pensam a meu respeito no dia que eu olhei para dentro de mim e eu passei a ver e me aceitar como eu era. Quando eu passei a aprender a lidar inclusive com as críticas. E se você é uma pessoa que se sente rejeitada porque alguém te criticou, eu quero te dar aqui uma dica interessante. Ao receber uma crítica, você tem que fazer 4 coisas. Primeiro, você tem que considerar quem está te criticando. A pessoa te criticou porque você escreveu um livro. Primeira coisa que você tem que fazer: cheque se essa pessoa já escreveu um livro. Se ela já é escritora, ela tem autoridade para te fazer uma crítica. E essa crítica vai ser construtiva ou destrutiva se você usar o filtro. Então, se ela for especialista no assunto em que ela está te criticando, considere, pondere. Segunda coisa que você tem que fazer é descobrir se aquela crítica ela veio porque aquela pessoa está disposta a te ajudar ou se ela está com uma motivação errada. Por exemplo, ciúmes, porque você fez algo que ela gostaria de fazer e ela não fez ainda, ou não tem a capacidade que você tem, ou a coragem que você tem de dar a sua cara ao público para poder te avaliar. Terceira coisa que você tem que fazer é considerar se aquela pessoa que te criticou, se ela não está reproduzindo o processo. Sabe por quê? Quem apanha tem a tendência de bater. Uma pessoa que foi violentada, ela tende a ser violenta. Uma pessoa que foi rejeitada, ela tende a rejeitar. Uma pessoa que sofreu abusos, ela tende a ser abusadora. Então você vai olhar essas 3 primeiras dicas, 3 primeiras coisas na vida dessa pessoa, e aí você vai desenvolver uma 4ª atitude em relação a uma crítica. Pare, pondere todas estas coisas. Quando eu escrevi o meu primeiro livro, a primeira pessoa para quem eu apresentei foi para uma pessoa que eu sabia que ela era muito crítica. Interessante que quando eu levei, ela pegou o livro assim, olhou e jogou na minha frente e disse assim: não está bom e não vai vender nenhum. Naquela hora eu tinha uma decisão, porque era uma pessoa que eu respeitava e que a palavra dela tinha um peso significativo na minha vida, naquele momento em que eu estava vivendo. Naquela hora eu respirei, eu ouvi e fiz a pergunta: por que você acha que não está bom e que não vai vender? Ela disse 3 coisas. O título não está bom, você está falando muito de você e o público que você quer alcançar é um público limitado. Naquela hora eu recebi o feedback que eu precisava. Agradeci, absorvi a forma como ela falou
porque foi uma forma assim para mim atachar, me jogar para baixo. Corri para minha sala, abri o meu notebook e a primeira coisa que eu mudei, o título do livro. A segunda coisa que eu mudei, falar menos das minhas experiências. E a terceira coisa que eu mudei, alargar as fronteiras. Não queria alcançar somente o público evangélico, mas alcançar todos. E sabe de uma coisa? Hoje, este é um dos livros que eu ministro no seminário de cura e libertação. Mas eu tive que aprender. Você é capaz de superar as rejeições. Peça para Deus te dê equilíbrio emocional, inteligência emocional, leia sobre o assunto, ouça pessoas que querem ou que já estão à sua frente. Mas tem um detalhe: livre-se de todas aquelas pessoas que são tóxicas na sua vida. Quando Deus decide nos abençoar, Ele tira de perto de nós aquelas pessoas que estão sempre nos atachando. Não fique perto de pessoas que estão sempre querendo te colocar para baixo. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Livre-se imediatamente daquelas pessoas que só te criticam, que só te rejeitam. Sai educadamente de perto delas, você não precisa ter conflitos. Mas elas são tóxicas na tua vida. Todas as vezes que ela fala, ela quer te colocar para baixo, quer te humilhar, quer te rejeitar. Comece a conviver com pessoas que te projetam. Comece a conviver com pessoas que te valorizam. Comece a conviver com pessoas que realmente querem ver você ir além. Livre-se daquelas pessoas. Quando Deus decidiu abençoar Abraão, Ele disse assim: sai do meio da tua terra e do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Abraão ouviu a mensagem, obedeceu a Deus, mas cometeu o primeiro erro da caminhada dele. Levou um sobrinho dele, que não era para ir. Levou a Ló. Mais tarde, ele teve prejuízo, porque a convivência tornou-se algo tão ruim. Ló era uma pessoa ambiciosa, a ponto que Abraão chegou e falou assim: olha, está aqui a terra, diante dos nossos olhos. Escolha para qual dessas terras você quer ir. E a Bíblia diz que ele escolheu a melhor parte. Existem pessoas que Deus vai retirar da tua vida porque elas estão te impedindo de alcançar, de receber o que Deus tem para você. E dessas pessoas você tem que se livrar educadamente. Deixa eu te falar uma coisa. Existem pessoas que elas escolhem, elas decidem não caminhar conosco porque não nos aceita como somos, não gosta do nosso estilo, nos rejeita pelas nossas posições. Mas existem outras que é Deus que tira da nossa vida porque elas estão nos impedindo de romper, de crescer. Por isso, em nome de Jesus, aprenda a lidar com a dor da rejeição. E se você está com a sua vida paralisada, porque você recebeu ou foi vítima de uma rejeição lá atrás, na sua infância, peça para Deus trazer à sua memória essa dor. Talvez ela esteja no subconsciente. Peça para Deus trazer e livre-se dessa dor. Deus pode te levar a desfrutar e viver de uma felicidade. Ele é pai de órfãos. Não importa
por quem você foi rejeitado, se por teu pai, por tua mãe, por teu irmão, por teus amigos, ou pelos muito amigos, se pela sociedade perversa, se por sua condição social, pela sua religiosidade, não importa. De repente você foi rejeitado pelo esposo, pela esposa, pelo namorado, foi rejeitada por alguém que você acreditava que essa pessoa acreditava em você e de repente você descobriu que não. Deus é o teu refúgio. Se livra dessa dor. Eu vou orar por você, mas antes eu quero te fazer um convite. No mês de agosto, estaremos em parceria com a TV Com, realizando aqui na cidade de Assis o nosso primeiro seminário presencial de cura para a alma. E vamos falar de todas essas coisas. Vamos durante 3 dias, uma sexta-noite, um sábado-dia e um domingo até meio-dia. Em um dos hotéis da cidade nós vamos fazer um encontro presencial. Serão 3 dias em que você vai ter a oportunidade de aprender como superar a dor da rejeição e como você desenvolver a inteligência emocional para lidar com todos os dilemas da sua alma, da sua vida. Você pode já começar a nos procurar para se inscrever na live, aqui na TV Com e pelo nosso WhatsApp. Será na segunda quinzena do mês de agosto. Nós queremos contribuir para que você seja uma pessoa emocionalmente equilibrada, uma pessoa bem resolvida e que não vai perder oportunidades e até negócio por ser uma pessoa desequilibrada emocionalmente. Tenho certeza absoluta que serão 3 dias que você vai aprender e, quem sabe, reconquistar coisas que você já perdeu por não saber lidar com as suas emoções. Que Deus te abençoe, que o Senhor te dê graça e, como sempre, quero dizer que estamos à sua disposição. Passe na Livraria Live para tomarmos um café, batermos um papo e tenho certeza absoluta que temos uma palavra de Deus para a sua vida. Fique na paz e muito obrigado.